Aleluia. Aleluia. Boa noite, gente. Graça e paz, amém? Você pode ficar de pé por um minuto? Aleluia, nós vamos orar. Graças a Deus. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te dar graças por essa noite, por esse tempo, por esse final de semana, Senhor, em que o Senhor estabeleceu, já estava no teu coração esse tempo, para estarmos juntos, sim, Senhor, neste final de semana, para verdadeiramente nos expormos à Tua Palavra, embaixo da unção do Teu Espírito, Senhor, para um fim proveitoso, que é a família, que nasceu no Teu coração, Senhor. Muito obrigado, porque a família é a célula de todas as coisas, a célula madre. E sem a família, Senhor, nós não vamos muito longe. Eu te dou graças, Pai, por essa igreja, pelos pastores, por tudo, por todo esse cenário, por tudo que foi preparado, estabelecido. E eu sei, Senhor, que esse evento, esse seminário nasceu no teu coração e foi gerado com muita oração, com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação de todos os organizadores. E nós não iremos sair daqui da mesma forma que chegamos. Será um marco no nosso final de semana, será um marco na vida de cada um de nós que estamos aqui, daqueles que irão vir conosco amanhã, no domingo. Grandes coisas, Pai, o Senhor irá realizar no nosso meio. Obrigado por tudo que já aconteceu, mas obrigado por tudo ainda que irá acontecer, porque o Senhor é maravilhoso e tudo que vem de Ti é bom. Eu te dou graças no nome de Jesus, amém? Você pode sentar. Meu Deus do céu, que bandinha preciosa. Glória a Deus. Então, fiz um bom tempozinho, né, lá no Zepa, como a gente dizia. Quero agradecer a liderança. Muito obrigado, casal abençoado, pelos contatos, pelo carinho, o cuidado com cada um de nós. Pastor Isaías, Ana Fábio, muito obrigado. Amém. Olha que bênção, esse casal maravilhoso. É uma honra, irmãos, muito grande estarmos aqui, como família mesmo, compartilhando das coisas do Senhor nesse tempo. E eu sei que, de fato, de verdade, o Senhor tem algo sobrenatural para fazer conosco nesse final de semana. Fiquei maravilhado com o nome, não é? Famílias em Expansão. O que Deus tratou comigo para o próximo ano da nossa igreja, no final do ano, sempre eu oro, pedindo alguma palavra para o ano, né? E a gente passar para a igreja, pegar uma visão. E a frase que o Senhor me deu para o próximo ano foi tempo de expansão. Então tem tudo a ver, estamos ligados no mesmo espírito, amém? Coisas vão ser esticadas, a nossa família vai ser esticada, vai ser aumentada. E para isso a gente precisa estar bem embasado na palavra. E hoje à noite, irmãos, eu quero pelo menos dar uma introdução daquilo que nós vamos fazer ao longo desse final de semana. Então eu já digo a você, não perca amanhã, amém? Não perca domingo. E aqueles que hoje porventura não puderam vir, entre em contato com eles assim que você chegar. Não agora, porque eu quero que você fique com o celular só com a Bíblia se você for abrir ou ligar, amém? Mas eu quero a tua atenção, irmãos, porque Deus, Ele pensa casamento, Deus pensa família, amém? Deus idealiza família. A própria palavra de Deus diz em Gênesis, lá no início de tudo, que foram os 2 primeiros capítulos. Eu não sei se você já parou para pensar, mas capítulo 1 e capítulo 2 de Gênesis foi o único tempo aqui na terra em que o reino de Deus era estabelecido 100%. A influência do reino de Deus era 100%. Porque Adão não tinha caído, tudo era perfeito, tudo era maravilhoso, tudo foi criado por Deus. E quando o homem foi criado por Deus, a Bíblia diz que viu Deus que era tudo muito bom. Só que ao passar do tempo, quando Deus tratou com Adão para ele colocar nome em todos os seres viventes, e Adão tinha uma inteligência sobrenatural, porque ele veio de Deus, é assim como eu e você tem uma inteligência sobrenatural também. E Adão estava fazendo tudo conforme Deus mandou ele fazer. E irmãos, a Bíblia não diz que Adão orou, reclamou, murmurou, questionou por estar só. A Bíblia diz que foi Deus que viu, diga, Deus viu. Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. E ali nós sabemos, eu não vou entrar muito nisso, só quero que você entenda que não era bom e Deus, Ele pensou família. Só que quando Deus colocou Eva diante dos olhos de Adão, a Bíblia, irmãos, diz
que quando Adão viu Eva, Adão disse assim: essa afinal. Eu não sei se você entende por afinal, mas afinal significa finalmente estou vendo uma igual a mim, parecida comigo, semelhante a mim, completamente pensando como eu penso, falando como eu falo, agindo como eu ajo. Havia no coração de Adão uma expectativa de ter aquela pessoa. Ele não sabia, a Bíblia não diz, mas sabe, irmãos, a Bíblia diz que agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Adão estava nesse nível aí, agradando ao Senhor em tudo. Então Adão não precisava pedir. Eu creio, irmãos, que chegaremos num nível na nossa vida individual, na nossa vida como família, que a gente nem vai mais fazer oração de petição. A gente vai desejar, Deus vai executar. Por quê? Por causa do nosso coração ligado completamente ao dele. E quando a gente está dessa forma, é Ele, irmãos, que tem prazer de dar o melhor para nós. Foi o que Ele fez com Adão e Ele fez Eva. Mas, pensando no tema, não é? Pensando nesse tema de família em expansão, a gente conversou sobre isso. E quando a gente pensa, né, quando a gente fala em família em expansão, o que vem na nossa cabeça, né? A princípio, a gente ficou pensando sobre isso. O que vem na nossa cabeça? Crescimento, né? Crescimento, construção. E eu, no dicionário, fui pesquisar sobre expansão, né? Expansão significa a ação de expandir, de aumentar, de alargar, de ampliar algo, de aumentar. Então o desejo de Deus é que nós estejamos com a nossa família numa condição de alargá-la, de ampliá-la. E eu não digo só no que diz respeito ao que Deus disse lá no início, não é? Crescei e multiplicai-vos. Não é só isso. E é isso também. Você casal, casado que ainda não tem filho, começa a gerar expectativa de expandir essa família. Mas não é só nesse nível de expandir, não. Tem coisas também espirituais que Deus quer que expanda na tua vida. Amém? Tem coisas que precisam acontecer. Mas não tem como pensar em construção, porque a gente está falando em expansão, sem falar em fundamento. E eu quero embasar essa noite, não é? No tempo que eu tenho, da gente trazer alguma palavra nesse sentido. Fundamento, irmãos, é sustentáculo. Fundamento é a base ou o alicerce de algo. Olha que coisa interessante. É um apoio ou o eixo mais importante. O fundamento é o eixo mais importante. Quando nós estamos bem fundamentados, tudo o que nós formos fazer depois desse fundamento, vamos ter sucesso. Não vai ruir, como nós cantamos aqui. Aquele que edifica a sua casa sobre a rocha. Olha que coisa interessante, alicerce, fundamento, no original é temélios, e significa base. Então Deus quer nos embasar como família, estar com a nossa família, embasar, entender que família é a base de tudo. Irmãos, um ministro pode cuspir fogo no púlpito, pode fazer cadeirante se levantar, cego enxergar, surdo ouvir. Mas se em casa ele não está fazendo o que a Bíblia diz que ele faz, é só barulho para Deus. A Bíblia fala, irmãos, que não sou eu, é a Bíblia, que chegará alguns, diga alguns, não sou eu. Chegará um tempo em que alguns chegarão diante do Senhor e irão dizer: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, curei enfermos, em teu nome preguei o Evangelho. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Veja, essa palavra não é para quem era do mundo, porque o mundo eu não estou vendo pregar a palavra. O mundo eu não estou vendo expulsar demônios, nem curar enfermos. E eu vou mais além. No meio da igreja, nem todo mundo tem feito isso. É vontade de Deus, porque a Bíblia diz que aquele que crê, porá as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Então, não precisa ser ministro do Evangelho no que diz respeito aos 5 dons ministeriais. Mas nós precisamos entender o que Deus quer da nossa vida. Porque o primeiro ministério, irmãos, da nossa vida,
Por mais sucesso que alguém tenha nos 5 dons ministeriais, o primeiro ministério é a sua família, é a sua casa. Amém? Adão, quando olhou para Eva pela primeira vez, eu acredito que aquele afinal dele, se fosse comigo, quando eu olho para a Lucerna toda vez, uau! Afinal, a mulher mais linda da face da terra vive comigo, dorme comigo, acorda comigo. É a mulher mais linda da face da terra. Amém? Eu não sei como é que você tem visto sua esposa. Olhe para sua esposa dessa forma. Amém? Aleluia. Então, uma edificação muito segura, ela precisa ser bem fundamentada. Por mais que nós queiramos fazer uma boa edificação, irmãos, a gente primeiro precisa pensar naquilo que ninguém vai ver. Você sabia que fundamento ninguém vê? Estamos aqui em um ambiente, estamos vendo essas paredes, né? Eu estava lá em cima com o pastor Isaías, Ana Fábia, ambientes, cenários, você vê até a parede e tal, mas tudo isso aqui está estabelecido e firmado, irmãos, porque existe uma base, existe um fundamento. E por mais que chuva caia aqui, por mais que uma tempestade venha assolar esse lugar vai ficar intacto, porque alguém pensou e executou no início de tudo uma base, um fundamento que ficou estabelecido todo esse ambiente. E eu digo, irmãos, na nossa família, por mais que nós pensemos que ela pode ser melhor, que ela pode ficar melhor, a maneira que nós devemos fazer ela ficar melhor, é quando nós nos expomos à sua palavra. A palavra de Deus vai nos dar a condição de nós colocarmos a nossa família no lugar certo, de nós fazermos com que ela cresça da forma certa, de que ela avance como Deus quer que ela avance, que ela se expanda como Deus quer que ela se expanda, mas que ela não se abale em nenhum momento, independente dos problemas que possam vir a surgir, porque situações adversas vão vir. Nenhum de nós que estamos aqui, inclusive nós que estamos aqui ministrando para vocês nesse final de semana, não estamos isentos de situações adversas baterem na nossa porta. Nenhum de nós. E o que é que a gente vai fazer? Amanhã, com certeza, eu irei dar alguns pontos cruciais, irmãos, para nós mantermos a nossa família numa condição bem alicerçada para a gente se expandir, para a gente crescer, e crescer na ótica de Deus, não é de qualquer forma. Quando Deus fala sobre crescimento, tem uma passagem que diz que aquela árvore que dá fruto tem que ser podada para dar mais fruto. Mas aqui não está dando fruto, tem que ser cortada. A poda e a corta, irmãos, sofrem o mesmo dano. Só que a poda é para um fim proveitoso, e o corte não. Mas olha que coisa interessante. Eu quero que você abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 6, verso 46. Lembra disso, nessa analogia que estamos fazendo sobre construção, sobre fundamento. Irmãos, não adianta em uma construção nós queremos colocar os melhores tijolos, queremos colocar a nossa casa, o piso de porcelanato, comprar os melhores sofás, os melhores móveis, o melhor quarto, aquela cama, sabe, que só falta falar, mas treme todinha, acende luz e parece uma boate. A gente pode organizar toda a casa, mas se a gente colocar todos esses móveis, né, na casa, e a gente não tiver um bom alicerce, tudo vai ruir, tudo vai ser deteriorado, não vai ser construído para durar, vai ter problema, na caminhada não vai funcionar. Então, irmãos, dinheiro, ministério, título, trabalho, todas essas coisas, elas não terão uma estrutura boa se o alicerce da família não estiver bom. Se nós não embasarmos a nossa vida na vontade de Deus, na palavra de Deus. Então, Lucas capítulo 6, versículo 46, diz assim a Bíblia: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem
que edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar. Por quê? Por ter sido bem construída. Diga, por ser bem construída, a casa não foi abalada. Mas veja que a Bíblia diz, irmãos, que antes dela ser construída para cima, antes dela ser expandida, antes das paredes se levantarem, antes talvez de ser colocado um térreo, um primeiro andar, um segundo, não sei. Antes de tudo isso, o homem cavou e abriu profunda vala. Primeiro a gente cresce para baixo, quando ninguém vê. Só quem vê é o Senhor. Irmãos, ao longo desse tempo, eu sou do Verbo da Vida desde 95, me converti em 93. Nós somos aqui de Campina Grande. E estamos em Natal desde 2010. Passamos um tempo na igreja principal. E quando o Zé Pinheiro ia começar, o pastor João Roberto nos convidou para estarmos à frente dos jovens. E convidou mais 2 casais para estar à frente do diaconato e o outro das crianças. E ali começou o Zé Pinheiro. Não tinha pastor, eu ainda não tinha sido separado para o pastoreio. Ainda não tinha separado para o rema. Mas ali, em 2003, a gente começou. E a gente orava pelo pastor. E ali a gente iniciou toda aquela situação. Eu sei como esse verbo começou. Como era que a gente via, era uma igreja só. Aqui na Prata. Mas o Senhor foi fazendo o que tem acontecido. E é maravilhoso todo esse cenário que a gente está vendo. Mas existia uma base. E essa base tem se sustentado. Amém? Assim é na minha vida e na sua vida como família. Se a gente tiver uma boa base, irmãos, pode dar o que der. Pode vir o que for. Mas a Bíblia fala que o homem precisa, aquele que cava e ele faz uma profunda vala, é o que ouve a palavra, mas a pratica. É aquele que recebe os conselhos, as instruções, as exortações, muitas vezes os puxões de orelha mesmo, naquilo que a gente não está andando corretamente, abre o nosso coração, recebe daquela palavra, começa a colocar em prática. Irmãos, não tem como dar errado. Nós não usamos a palavra para testá-la. Eu vou testar para ver se dá certo. Não, nós cremos que é a verdade e nós andamos naquela palavra, andamos na verdade, praticando a palavra, ouvindo instruções que vocês irão receber durante esse final de semana. E eu digo, irmãos, amanhã quando nós formos compartilhar alguns pontos que são necessários para mantermos a nossa família estruturada, estabelecida, para crescer, para avançar, para expandir, não tem como dar errado, irmãos. Amém? Então 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ele é o fundamento da nossa vida. Ele é a palavra que encarnou, tomou forma de carne, tabernaculou. Ele era a palavra viva andando aqui na terra. E agora essa palavra habita dentro de nós. E aquilo que nós recebemos dessa palavra, como ele disse, já ressurreto, já como ele hoje é, e se apresentou para João, e falou à igreja, disse, escreva para a igreja, fala à igreja, não é para o mundo, para a igreja. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. Ele está batendo, e ali é para mim e para você, que já estamos no Senhor, estamos alicerçados, mas a gente precisa estar bem fundamentado. E esse fundamento, irmãos, quando Jesus fala nos 2 fundamentos, quando ele trata sobre o homem que edifica a casa, sobre a rocha, essa rocha que ele fala, ele faz analogia com a palavra. Ele diz que é a palavra, aquele que ouve e pratica. Sabe, irmãos, teve algumas pessoas na nossa igreja, nós trabalhamos muito com família. Primeira disciplina que fomos convidados em 2005 para começarmos a ensinar no Rema, foi justamente família cristã. O Senhor já nos levou para o outro lado.
para falarmos sobre família cristã. Fomos em Londres, passamos 30 dias lá, falando sobre família cristã. E ao longo desse tempo, a gente vê, irmãos, que quanto mais estabelecido no Senhor, dentro da nossa casa a gente fica, mais sucesso a gente vai ter, em todas as áreas. Mas o contrário também mostra, quando nós não estamos bem-sucedidos dentro de casa, irmãos, lá fora a gente pode tentar de todas as formas, é tudo aparência. Porque são pessoas frustradas, porque não são bem resolvidas em casa. Alguns sabem, eu ainda estou na ativa da PRF. Na época que eu trabalhava aqui, teve um período que eu fiquei aqui em Queimadas. E certa vez um colega meu pediu para permutar o serviço. Na época não é como hoje, 24 por 72 o horário. Era 12 por 24, 12 por 48. De dia trabalhava 12, à noite trabalhava 24. Trabalhava 12. Aí, quando trabalhava 12, à noite folgava 24. Eu troquei o serviço com esse colega. Era para eu trabalhar para ele num sábado à noite, e ele era para trabalhar para mim num sexta à noite. E eu acredito que era no tempo até que eu estava fazendo rema. E aí, tudo bem, ele foi e trabalhou para mim na sexta-feira. No sábado à noite, quando eu cheguei no plantão, cheguei antes, estacionei meu carro, entrei no posto, estava recebendo o serviço, quando de repente eu vejo o carro dele entrando, e ele todo fardado. E ele colocou e estacionou o carro. E entrou no posto rindo. Sabe aquele sorriso irônico? Aquele sorrisozinho no canto da boca, que você sabe que o cara está fazendo coisa errada? E eu olhei para ele, eu disse: fulano, o que é que você veio fazer aqui? A gente não perguntou? Ele deu um sorrisinho. Daqui a pouco eu lhe digo. Aí entrou para o quarto lá atrás, né? Saiu do observatório e foi no quarto. E de repente voltou. Quando voltou, todo arrumado, de calça brim, de camisa mangas compridas, um perfume cheiroso, tudo cheiroso lá, e com aquele sorrisozinho irônico. Eu disse: que marmota é essa? Ele foi e disse: rapaz, Ariana, é porque assim, se alguém ligar, olha o que ele disse: se alguém ligar, diz que eu fui atender um acidente. Aí só estava eu e outro colega para trabalhar. Eu olhei para ele, eu já estava servindo ao Senhor, né, no ministério e tal, e eles já sabiam. E ele fez pediu para se alguém ligasse, eu dissesse que ele tinha ido atender um acidente. Eu disse: como é? Rapaz, tu acha que eu vou atender esse? Deixa eu te dizer uma coisa. Pede para o telefone não tocar, porque se o telefone tocar, eu não vou mentir por causa de você não, irmão. Aí ele olhou para o outro, aí o outro disse: já sei que vai sobrar para mim. Eu digo: fica à vontade. Esse homem que eu estou falando, irmãos, na época, ele tinha 5 filhos. A esposa era crente. Quando ele saía de serviço, sabe o que era que ele dizia a mim? Rapaz, eu, quando saio de serviço, depois de uma labuta de uma noite, viu? Às vezes até em claro, atendendo acidente, eu vou para o calçadão da Venâncio Neves, passo a manhã todinha lá, só volto para almoçar, porque é o tempo que os meninos se arrumam e vão para a escola. Porque eu não aguento quando chego em casa aquela quantidade de menino, a mulher azucrinando a vida. Veja um cara num federal, aparentemente todo organizado, tudo certinho, aparentemente, mas ele não tinha prazer de estar dentro da sua casa. Não funciona, irmãos. O melhor lugar onde nós devemos estar é dentro da nossa casa, junto com os nossos. É ali que a gente vai mais manifestar, ou deve mais manifestar o fruto do Espírito. É ali onde todos nos conhecem como nós somos. É ali onde nós nos despimos. É ali, irmãos, que a gente muitas vezes não entra na igreja com aquele sorriso de crente: a paz do Senhor, irmão, glória a Deus, aleluia, todo mundo bem. E em casa é um querendo matar o outro. Não, nós precisamos ser dentro de casa. E na verdade nós precisamos ser fora de casa o que a gente é dentro de casa. Certa vez conta-se que um pastor, 1000 membros, pastor Jair, eloquente, ministro poderoso,
A igreja linda, 1000 membros, tudo perfeito, tudo organizado. E ele pregava e todo mundo ficava espantado com a pregação dele. Em um determinado dia, num domingo à noite, ele pregando, a esposa chega com 3 filhos e todos com mala. E tinha um pequenininho, criança você sabe, né? Fala a verdade, não tem para onde ir. Aí os 3 entraram na escadinha e a esposa, tudo com a mala. E o diácono olhou e disse: fulana, dona fulana, o pastor não disse que ia viajar, vocês vão para onde? Aí o pequenininho disse: não, é porque a gente resolveu vir para a igreja morar aqui, porque a gente não quer o pastor que está lá em casa não, a gente quer o que está aqui. Temos que ter a base bem firmada, bem estabelecida. Provérbios 10, 25, diz assim: como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo tem perpétuo fundamento. Certa vez, estudando, orando, buscando do Senhor, né, para ensinar a família cristã, eu gosto sempre de ir na igreja declarar, né, que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, até ser dia perfeito, né? Diz a Bíblia assim: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando até ser dia perfeito. Ou seja, hoje a gente é para estar melhor do que ontem, e amanhã a gente é para estar melhor do que hoje. O gráfico do justo, irmãos, é sempre para frente e para cima, na ótica de Deus. E eu, declarando essa palavra sempre para a minha vida, né? Aí de repente o Senhor tratou comigo, porque eu ia ensinar a família cristã. E ele disse assim: Ana Fábio, filho, se a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais, por que o casamento do justo vai fracassando? O casamento do justo, a família do justo, não pode ser inversamente proporcional. O casamento do justo, a família do justo, se eu individualmente estou crescendo em Deus, irmãos, se Lucerna individualmente está crescendo em Deus, se Vitor individualmente está crescendo em Deus, se Thalita individualmente está crescendo em Deus, por que é que a nossa família vai definhar? Não, é para aumentar, é para melhorar. No dia 9 agora de novembro, completamos 32 anos de casados, com mais 6 anos entre namoro e noivado. Foi isso mesmo, Lucerna me pegou quase de fralda, tenha calma. Começamos a namorar, irmãos, eu tinha 14 anos, ela 13. Nos casamos, eu com 20, ela 19. Eu digo, irmãos, há 32 anos nos casamos. Você sabia que eu não fico pensando, como era bom há 32 anos atrás? Era não, era bom, naquela época era bom, mas hoje é muito melhor. Por quê? Porque o meu casamento, a minha família, vai crescendo de um degrau de glória a outro degrau de glória. A vereda da minha família, ela vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. E a gente comenta, antes de fazer a mentoria com a Ana Fábio, aleluia, eu comentava que com 85, enquanto Jesus não voltasse, se ele não voltasse, eu ia estar pregando com um velhinho cheio do fogo, velhinho pentecostal, não tinha nada de, sabe, no fogo. E em casa aí era que tinha fogo mesmo, com 80, 90. Depois desse negócio da mentoria, eu estou puxando para 120. O céu é o limite. Se Jesus não voltar, irmão, pregando o evangelho e vivendo uma família em expansão. Sabe o que é que eu declaro, irmãos? Que lá na frente, quando eu ver que os meus dias chegaram, eu vou juntar minha família, esposa, filhos, netos, bisnetos, se brincar, tataraneto, vou dar uma grande festa, e de repente eu vou dizer, olha gente, eu cansei, vou entregar o meu espírito ao Senhor, vou voltar para casa, com a família toda no Senhor, porque eu e minha casa servimos ao Senhor, amém? Então, como está a sua família? Individualmente, se você está bem, pensa sobre isso. Se você não está bem, começa a tratar você. Porque o problema muitas vezes é que um sempre quer apontar o erro do outro. Eu não estou melhor, minha família não está melhor por causa de fulano. A gente, ao longo desse tempo, a quantidade de aconselhamentos que nós temos, irmão, nessa área. Pasmem, tem pessoas
tem católicos que pedem para a gente aconselhar na área de família. Muitas vezes se encontram com ovelhas nossas no trabalho, em algum lugar, e começam a externar os problemas que estão passando. Aí eles dizem, ligam para mim ou ligam para a Lucerna: pastor, o senhor pode conversar com fulano, cicrano? E a gente, quando vai conversar, irmãos, é dentro da igreja, é fora da igreja, são as mesmas coisas. E muitas vezes um jogando a culpa para o outro. A síndrome adâmica, o problema é ela, o problema foi ele. E fica um jogando para o outro. Não, mas a gente precisa trabalhar a nossa vida. A gente precisa melhorar individualmente, como cristão. Se eu faço minha parte, Lucerna faz a parte dela, irmãos, é sucesso. Assim é no seu casamento, assim é na sua família, assim é com os seus filhos. Amém? Estamos quase concluindo, mas eu quero ainda compartilhar com você Neemias capítulo 6, vá lá. Aleluia. Olha que coisa interessante. Diz a Bíblia: tendo ouvido Sambalate, Neemias 6, verso 1. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, olha mesmo a ruma, irmão. Sambalate, Tobias, Gesem e o resto dos nossos inimigos. Olha a quantidade de gente contra Neemias. E diz assim: tendo ouvido eles que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, diga, no muro não havia brecha. Diga, na minha família não há brecha. Mas preste atenção, irmão, mesmo sem brecha, olha o que o inimigo fez. Ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me o mal. Olha a estratégia do inimigo. O que era que o inimigo queria fazer? Queria distrair Neemias. Queria tirar Neemias do foco. Qual era o foco de Neemias? Construir o muro, deixar ele bem estruturado, sem brecha nenhuma. E o inimigo viu que ele estava obtendo êxito, aí chamou ele para perto. Aí olha o que a Bíblia diz: enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Aí olha o que a Bíblia diz: 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Irmão, Satanás é insistente. O inimigo veio para roubar, matar e destruir. Você acha que esse evento, esse seminário de família, que você veio participar, o inimigo disse: meu Deus, primeiro que ele não ia dizer isso, né? Você acha que ele ia cruzar os braços e dizer: não posso mais fazer nada, porque eles vão participar do seminário de família? Talvez seja até o contrário. Talvez ele enviou distrações para que alguns não pudessem estar aqui, ou não viessem, ou escolhessem, optassem de descer. Por causa das distrações. E eu digo, irmãos, existem distrações que são lícitas, mas nem tudo que me é lícito me convém. Existem distrações que têm o seu lugar, mas se for para tirar o foco da palavra, não vale a pena. Sua família é tão importante, mas tão importante, que tudo aquilo que vier para querer tirar o foco da sua casa, da sua família, dos seus, você tem que dizer: ei, não dá para mim, estou construindo uma grande obra. E a obra que eu estou construindo, ela vai se expandir. Você presta atenção, irmãos, porque são estratégias do inimigo. Chamaram, mas não ficaram contentes com um chamado. Receberam um não de Neemias. Neemias estava lá focado. Sabe, certa vez, Gilson Lima, querido nosso, era como, tem irmãos mais, amigos mais chegados do que irmãos,
Gilson Lima era um na minha vida, o pastor Isaías foi um na minha vida, me ensinou tanto junto. Não, e eu digo, irmãos, não só em ministração não, viu? Não foi em palavra não, foi na vida. Foi nas atitudes, inclusive como família. Que as melhores ministrações não são as pregações, é a vida. Por quê? Porque palavras sussurram, mas procedimentos gritam. Amém? Sabe por que nós somos chamados para ensinar no Rema, irmãos? Sabe aonde, pastor? Sabe aonde, casal abençoado, Fabiano e Lenildo? Lá no Mais de Deus, em 2004. Num domingo à noite, numa noite para a gente jantar, Guto estava lá na mesa, chamou ele Lucerna. Sentou e disse, Beto, eu queria conversar com vocês. Vocês têm ministrado para a família? E a gente ia fazer um evento em Isabelê. Eu disse, Guto, a gente tem ministrado, já estava no Zé Pinheiro. A gente, inclusive, na próxima semana vai lá, era o pastor Gilberto que estava na época. A gente está indo lá para Isabelê. Ele disse, pronto, faz o seguinte, amanhã na hora do almoço eu queria conversar com vocês. E não disse o que era. E aí, nós fomos para o quarto. Pense numa noite em claro, irmãos. Mas não era orando em línguas não, era agoniar, um olhava para o outro olhava para um. O que é que Guto quer com a gente? O que foi que a gente fez de errado? Quero dar esse testemunho para encerrar, irmãos. Para você entender o quão é importante você estar focado na família e na sua vida como procedimento, nos bastidores, porque Deus vê nos bastidores. E aí, no outro dia, Guto chega para a gente, e eu dizia, Lucerna, eu acho que ele vai chamar a gente para ensinar no Rema. Lucerna disse, Beto, o que é que tem a ver ele perguntar que a gente fala para a família com Rema? Isso eu não sei, está no meu coração, ardeu. Ela disse, não, ele quer que a gente faça um evento para a família. Eu digo, amém. Eis-nos aqui. E aí, quando chegamos para conversar com ele, ele disse assim, Beto, rapaz, é o seguinte, a gente tem visto a vida de vocês envolvidos no encontro de casais. Trabalhamos em encontro de casais de 96 a 2010, quando fomos embora. Todos os anos, na maioria das igrejas de Campina, não era só no Verbo. Aí, ele disse assim, a gente tem visto a vida de vocês, cara, eu tenho visto, na verdade, Beto, eu lhe confesso, eu nunca ouvi uma ministração sua. Na verdade, eu nunca nem peguei um CD seu, nem perguntei ao pastor Gerson se você ministrava na igreja. Eu nunca, não sei que você ministra, mas eu queria fazer um convite a vocês, eu queria que vocês ensinassem no Rema. Em 2004, gente, Guto olhou para mim e disse assim, porque Beto, nós não estamos procurando ministros de boas performances no púlpito. Nós estamos procurando pessoas de caráter, integridade e que têm uma família no Senhor. E ele disse, vocês são exemplos para nós. Nós olhamos para Guto e dissemos, Guto, nós recebemos com temor e tremor, porque a responsabilidade é muito grande, mas nós não vamos decepcioná-lo. E assim foi o nosso início no ministério como ministros do Evangelho. Que a sua família seja o alicerce da sua vida, que você verdadeiramente não se distraia. E eu falei de Gil, só para encerrar, ele estava no evento de Benihim, ele entrou em contato comigo, na minha Bíblia escrita, eu anotei. De novo eu estava em Queimada, numa sexta-feira à noite, 10 horas da noite, ele liga para mim, porque ele estava nesse evento, 400 mil pessoas, e um fogo puro, pessoas sendo curadas, chegando na ambulância. E ele ligou para mim e ele disse, Beto, pelo amor de Deus, rapaz, Benihim disse uma frase aqui, e essa frase eu anotei até hoje. O maior inimigo da unção é a distração. E nós como família precisamos da unção do Senhor, porque a unção nos ensina a sermos bons pais, bons maridos, bons filhos, boas esposas, boa família. Amém? Que você possa receber essa palavra como essa base. Eu não sei se Vitor vai vir logo agora. Amém? Venha Vitor. E que você possa refletir. E amanhã, irmãos, eu vou dar seguimento a esse assunto, mas aí falando o que é que nós precisamos fazer para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa vida ser bem alicerçada e se expandir. Amém?